Nós estamos orando com os Salmos e temos caminhado nessa reflexão, culto após culto, e Deus tem sido grandemente honrado em nossas vidas. Eu quero convidar você que nos acompanha a ter a sua Bíblia em mãos, aberta no Salmo 12, para que você possa acompanhar essa nossa reflexão, porque hoje, especificamente, Davi foi muito preciso em suas palavras. Ele afirma que Deus tem palavras que curam. Ouça essas palavras. O Salmo 12, ele mostra uma grande verdade para todos nós em nosso tempo que vivemos. Nós estamos em meio a pessoas más, mentirosas e muitas vezes tóxicas. Pessoas que produzem palavras que muitas vezes podem nos ferir e às vezes machucar demais. Você sabe dessa verdade. O pecado, ele acabou por transformar em armas de guerra psicológica a língua das pessoas. E muitas vezes essas armas são mortais. Basta uma palavra mal falada, mal encaixada durante o dia, para simplesmente nosso dia ruir e não consertar mais, pelo menos não até uma boa noite de sono e começarmos um outro dia em nossa vida. Isso chega, em muitas oportunidades, a nos adoecer, a ponto de perdermos a vontade de termos a companhia dessas pessoas conosco, de ouvir as suas vozes, e não raras vezes, queridos, acabamos nutrindo mágoas que se tornam em amargura. É verdade, palavras podem nos adoecer, mas também podem curar. A Bíblia não se cala quanto a um assunto tão importante. E no Novo Testamento, o livro mais antigo que nós temos ali, a matéria de escrita, que é a carta de Tiago, ele diz algo bem interessante, que com a mesma língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. E ele conclui: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Tiago tinha razão. O problema é que nós pertencemos ao reino de Deus, mas nós estamos vivendo no reino dos perversos, que tantas vezes é sombrio, negativista, desanimador. E é triste quando, inclusive, cristãos começam a defender corruptos e corruptores. Infelizmente, se ficam adeptos do quanto pior, melhor. Exatamente por isso, a minha postura e a sua, de acordo com Davi, ela deve ser oposta a tudo que vemos e ouvimos em nossa volta. O meu foco e o seu foco deve estar sempre na promessa de Deus, na promessa maravilhosa que Deus nos faz em meio a tudo isso que nós vivemos, que nós possamos estar sendo oprimidos ou presenciando pessoas oprimidas. E que promessa é essa? A de que, baseado em nossos clamores, às vezes com gemidos, Deus se levantará imediatamente e nos colocará em uma condição segura. Você tem clamado? Você crê nisso, que Deus está te ouvindo? Está pronto para ouvir o seu clamor pela sua vida e por aqueles que estão à sua volta, que passam por algum tipo de dificuldade? Você se sente inseguro, amedrontado ou talvez angustiado? Será que você está se sentindo desanimado em meio ao cenário atual e político do mundo e do Brasil em que nós vivemos? O conselho de Davi: nem que seja com lágrimas ou gemidos, rasgue o seu coração diante de Deus e implore para que Deus faça a sua vontade. Davi, ele chorou, Davi, ele gemeu, Davi, ele clamou, e em pelo menos um episódio em sua vida, ele fez isso por 7 dias e 7 noites seguidas. E ele só parou de orar quando a resposta de Deus veio. Naquele caso, envolvendo a perda do filho dele, a resposta de Deus foi negativa. Mas Davi não tinha dúvida que sim, não ou espere são respostas certas de Deus e sempre visam ao nosso bem.
No Salmo 12, Davi vai dar uma lição muito importante para todos nós. E eu quero compartilhar com você essa verdade. Ele quer dizer para a gente que, diante a nossa realidade, façamos um teste para termos um ouvido espiritual. Um ouvido capaz de ouvir e distinguir as vozes reinantes em nossa volta. E, ao final, escolher qual delas nós vamos ouvir. Entre essas vozes, muitas são venenosas, mas outras, graças a Deus, são medicamentosas. E nós devemos saber sobreviver em meio às primeiras, as venenosas, e nos apegarmos às segundas, as medicamentosas, a cada novo dia da nossa vida. Eu me lembro de C. Austin. Austin, ele compôs no final do século XIX um hino que para ele era uma forma de oração. Anos depois foi inserido no nosso cantor cristão batista, sobre o número 384, que tem o nome Voz de Jesus. Nesse hino e na palavra de Deus, nós sabemos que a voz de Jesus ela é inconfundível. Suas características são únicas e cada filho de Deus deve aprender a distingui-la. Quando João falava disso, ele reproduziu as palavras de Jesus, dizendo: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A letra do hino, que você deve conhecer, ela diz assim: Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: Vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas té que eu triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. E a última estrofe: Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Palavras humanas podem nos ferir. Tem gente que é especialista nisso. Mas palavra de Deus, ela visa nos curar, ela visa sarar o nosso adoecimento emocional. E salmos são remédios para a alma. Em meio a línguas ferinas, ore com o salmo. Davi faz isso no salmo de duas maneiras. Primeiro, ele mostra como sobreviver em meio a um mundo totalmente pernicioso, mentiroso, mau e depravado. Sabe como a gente sobrevive? Orando e clamando a Deus. Porque os homens são falsos, mas Deus sempre será verdadeiro. Olha o que ele diz no versículo 1. Salva-nos, Senhor. Ou em outras versões, socorro, Senhor. Pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram entre os filhos dos homens. Lendo esse versículo, é claro para você que Davi está usando uma figura de linguagem, uma figura de exagero, ele chama de hipérbole. Por que ele está dizendo isso? Porque pessoas fiéis, sinceras, verdadeiras e boas, que se importam com a gente, elas existem, graças a Deus por isso. Se elas não existissem, a vida seria insuportável, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Toda unanimidade, como dizem, é perigosa e generalizar nunca é o melhor caminho. Mas convenhamos, Davi tem razão no que ele está falando. A maioria das pessoas que vivem entre nós são infiéis. Isso é fato. Davi estava certo e você há de concordar. Pessoas boas sempre serão minoria à nossa volta, mas elas existem como dádiva de Deus, como graça de Deus. Por isso, é tão complicado você conseguir um amigo verdadeiro, um amigo íntimo, um companheiro, um parceiro de caminhada, um terapeuta que caminha ao seu lado. Essas pessoas são tão raras para você poder abrir o coração que muitas vezes você não consegue nem encher a uma mão para contar o número delas. Por isso que Davi olhou para Deus e falou: Deus, socorro. Deus, sozinho, eu não sei nem escolher em quem confiar.
mas o Senhor sabe. Olha o quadro, versículo 2, 3 e 4. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: com a língua prevaleceremos, nossos lábios nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? Como existem muitas dessas pessoas e elas estão aí a nos governar, estão aí a nos julgar nos tribunais, a nos vender o que precisamos comprar ou comprar de nós o que nós estamos vendendo. Elas estão aí a nos conduzir e a nos chefiar por todos os lados. Aprendamos a conviver com elas, na certeza de que Deus é justo e no tempo certo ele pesará a mão sobre toda a injustiça praticada por essas pessoas. Queridos, creiam numa grande verdade. As pessoas que abusam de nós, dos filhos de Deus, daqueles que servem ao Senhor, que oprimem o pobre, que maltratam, eles não abusam de pessoas, eles abusam de Deus. Todo mal que se faz a um filho de Deus, ao povo de Deus, à igreja de Deus, é a Deus que se faz. Paulo de Tarso foi confrontado com isso quando ele estava no caminho para Damasco, para perseguir cristãos. Deus apareceu para ele naquela luz e aquela voz falou com ele, e Atos registra isso no capítulo 9. E caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele ficou em dúvida e perguntou: mas quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando você persegue o povo de Deus, quando você maltrata, quando você mente, quando você finge, é a Deus que você está perseguindo. E isso provoca destruição. A Bíblia é muito clara sobre isso. Destruição é o que pecado provoca. Às vezes, a conta gotas, mas quando ela chega ao final, é trágico. Creia numa coisa: a fatura dos maus sempre chega. Davi, na segunda parte do Salmo, ele então reconhece a segurança daqueles que vivem debaixo da proteção de Deus, aqueles que vivem na presença de Deus. Por isso ele vai dizer no versículo 5, que é o versículo central desse salmo: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, olha a promessa de Deus: eu me levantarei agora, diz o Senhor, trarei segurança a quem anseia por ela. Deus está prometendo aqui claramente para Davi que vai julgar a nossa causa, seja ela qual for, e vai nos dar segurança naquilo que mais precisamos, quando a Ele clamamos. Pense um pouquinho, o que você mais precisa hoje? Dia 21 de abril, o que você mais precisa hoje? É por isso que você tem orado insistentemente a Deus? Bonhoeffer, que foi um dos mártires aí da fé, ele disse algo bem interessante quando estudava os Salmos. Ele disse: sabemos que não existe sobre a face da terra sofrimento algum no qual Cristo, o único auxiliador, não esteja conosco, sofrendo e orando conosco. Que conforto saber que Jesus sofre com você, ora com você e intercede por você junto ao Pai. É por isso que você tem clamado? Continue a clamar. É por saúde? É por emprego? É por segurança? É por saúde emocional? Continue a clamar, porque Deus continua a ouvir. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes, ou pura perfeitamente. Porque Deus é puro e tudo que vem de Deus é puro, inclusive as suas palavras. A palavra de Deus, ela confronta, sim, mas ela também consola, ela cura, ela liberta, ela corrige, mas acima de tudo, a palavra de Deus, ela nos cura da pior enfermidade que existe e da sua pior consequência. Falo do pecado e do inferno. Ouça a palavra de Deus. Davi vai terminar a sua reflexão dizendo: tu, Senhor, nos guardarás
tu nos defenderás para sempre desta geração. É uma geração difícil, é uma geração corrupta, mas Deus nos defenderá dela, Deus nos guardará dela. Quando a corrupção, versículo 8, é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios andam livremente por toda parte. Parece que Davi está no Brasil em 2021 e escreveu esse versículo 8. Quando a corrupção é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios, aqueles que são corruptos, que fazem o mal, andam livremente por toda parte. Davi encerrou o salmo, a oração, apresentando um contraste final que existe entre os que os ímpios fazem e aquilo que eles acreditam. Entre pessoas ímpias que celebram suas maldades, se banqueteiam daquilo que eles fazem, infelizmente, muitos aplaudem, acham bonito e até compreensível aquilo que eles fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você. É triste quando um filho de Deus tenta justificar um corrupto, dizendo que ele rouba, mas faz, ou que pelo menos ele cuida dos pobres. É triste quando isso acontece. E quando fazem do errado certo, quando invertem os valores da justiça, os ímpios andam livre por toda parte. Os tribunais cometem verdadeiras injustiças e inocentam verdadeiros culpados comprovados, porque são tão corruptos quanto eles. Porém, o julgamento de Deus, esse vai chegar. E desse julgamento, eles não escapam. Qual é o desafio para mim e para você? Aplaudir a corrupção é ser conivente com ela. Silenciar-se diante do mal ou comemorar o mal é se tornar parte do mal ou pior do que ele. Ore a Deus para que Ele te livre desse sentimento e dessa atitude terrível. Ele vai nos defender desta geração perversa e deturpada e não deixar que a gente seja contaminado por ela. Mas não se esqueça, estamos em um mundo doente, mas a palavra de Deus é a única que pode nos curar, inclusive de nós mesmos. Ouça a palavra de Deus. E eu termino dizendo, faça como Bonhoeffer, que eu acabei de citar. Certa vez ele disse, a esperança dos cristãos está orientada para a volta de Jesus e para a ressurreição dos mortos. Seja essa a minha e a sua esperança. Esse mundo tem palavras que ferem, mas Deus tem palavras que curam. Ouça as palavras de Deus. Convido você a orar comigo. Aí onde você estiver, feche teus olhos. Deus, obrigado porque o Senhor é justo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou nesse mundo para impactarmos essa geração. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, Deus, mas nós somos seus filhos. Vivemos para o seu reino eterno. Deus, não nos deixa, Pai, achar bonito toda forma de corrupção, de opressão e de maldade que os homens pratiquem. Ó Deus, faça valer a sua justiça em meio a esta geração que nós vivemos. Pese, Deus, suas mãos sobre governantes ruins, juízes ruins e que fazem tanto mal ao teu povo. E ao mesmo tempo, ó Deus, age com graça sobre todos aqueles que sofrem opressão, injustiça e que em meio a gemidos têm clamado ao Senhor. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor nos ouve. Te louvamos por isso e te agradecemos do fundo do coração. Em nome de Jesus. Amém.